Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal no YouTube, Conexão História Gilberto Rodrigues. Vamos dar mais uma dica aí para a sua prova do Enem. E dessa feita nós iremos falar sobre História do Brasil. Mais especificamente vamos falar de um período da história do Brasil chamado República Velha. Como esse período é muito grande, nós vamos pegar a República Velha e nós vamos fatiá-la. E hoje nós falaremos principalmente sobre uma das características da República Velha, sobre a política. E quando a gente fala da política na República Velha, a gente costuma ver a política baseada em um tripé. E quais são eles? A política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas características que marcam a política da República Velha. Fique ligado aí. A primeira delas é a chamada política do café com leite. O que vai ficar conhecido como política do café com leite é a aliança, é o pacto entre os dois estados mais fortes do Brasil, entre as duas oligarquias mais poderosas do Brasil. A oligarquia de São Paulo, o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, o maior produtor de café do Brasil. Os cafeicultores paulistas vão fazer uma aliança com a oligarquia de Minas Gerais. Enquanto São Paulo era o estado mais rico do Brasil, Minas Gerais era o estado mais populoso. Isso quer dizer que tinha o maior colégio eleitoral do Brasil. Esses dois estados, essas duas oligarquias irão fazer uma aliança para controlar a política no âmbito federal, onde em uma eleição, paulistas e mineiros se uniam e elegiam um candidato paulista. E na outra eleição, paulistas e mineiros se uniam e elegiam um candidato mineiro. E dessa forma, a oligarquia paulista, do Partido Republicano Paulista, e a oligarquia mineira, do Partido Republicano Mineiro, iam se alternando no poder. É essa alternância, é essa aliança, é esse pacto entre São Paulo e Minas Gerais para controlar o poder político no âmbito federal, que vai ficar conhecido como política do café com leite. Pois bem, para que essa política do café com leite funcionasse, para que a oligarquia paulista e mineira conseguisse governar, se manter no poder, eles contavam com apoio, com a ajuda das oligarquias estaduais. É aí que durante o governo de um presidente chamado Campos Salles, vai nascer a política dos governadores, que também é uma aliança, é um pacto entre o governo federal e as oligarquias estaduais, entre o governo federal e os governos dos estados, onde o governo federal vai liberar verbas para os estados, vai aprovar projetos de lei e vai liberar verbas para construções, para obras públicas. E em troca, o que é que os governos estaduais, o que é que as oligarquias estaduais podem oferecer ao governo federal? Essas oligarquias estaduais vão controlar as eleições nos seus estados para que só fosse eleito deputado federal e senador da base do governo. Só fosse eleito deputado e senador que fosse apoiar o governo federal dentro do Congresso. Essa era a garantia que o governo federal tinha sempre maioria no Congresso para aprovar todo e qualquer projeto de lei. É esta aliança entre o governo federal e os governos estaduais para garantir ampla maioria no Congresso para o governo federal, que vai ficar conhecida como política dos governadores. Para que essa política dos governadores funcionasse, eles precisavam contar com o apoio de um terceiro segmento, de uma terceira base, que eram os coronéis. Os chamados coronéis eram os ricos fazendeiros ou ricos comerciantes que controlavam o poder econômico e, consequentemente, o poder político nas províncias, nas cidades dos interiores. O termo coronel remonta ainda ao período regencial. A Guarda Nacional foi um título concedido aos fazendeiros que controlavam a Guarda Nacional no período regencial, durante a administração do ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó. Esta é a origem do título dado aos fazendeiros de coronéis. Mesmo depois que a Guarda Nacional foi extinta, ficou o hábito, ficou o costume de chamar ricos fazendeiros de coronéis.
E eram esses fazendeiros, os coronéis, que exerciam o poder, o domínio, uma grande influência econômica nas cidades do interior. Vale ressaltar que a Constituição de 1891, aprovada pelo então presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, ela instituía que nas eleições o voto ele era aberto, o voto era descoberto, o voto não era secreto. E essa instituição garantia o amplo poder, o amplo domínio dos fazendeiros sobre o eleitorado das províncias. E aí esses fazendeiros irão receber financiamento, irão receber recursos, irão receber apoio político e especialmente econômico das oligarquias estaduais, dos governadores dos estados, para que eles pudessem atuar nas províncias, nas cidades do interior, exercendo assim o controle sobre o voto, que era aberto, e garantindo a eleição dos políticos indicados pelos respectivos governadores. E assim fecha o tripé: política do café com leite, política dos governadores e coronelismo, onde um dependia do outro para poder existir. É daí, desse grande poder, essa grande influência que os fazendeiros, os coronéis exerciam nas cidades do interior, que nasce o termo coronelismo. É daí que nasce o termo também clientelismo, que é a troca do voto por favores, por algum tipo de benefício que os coronéis prestavam ao seu eleitorado no interior. É daí que surge também o termo curral eleitoral, para designar o controle que os coronéis exerciam nos seus currais, nas suas províncias. Esse controle que eles exerciam vai ficar conhecido como curral eleitoral. Beleza? Fique ligado. Logo voltaremos com mais alguma dica para que você possa ser aprovado no Enem. Se essa aula foi boa para você, se de alguma forma ela contribui para a sua aprovação, compartilhe, curta a nossa página, se inscreva. Beleza? Fique ligado. Tchau.